Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Uma produção. Bruá! Olá a todos e bem-vindos às Teorias da Conspiração. Antes de mais, um aviso. É impossível fazer o episódio de hoje sem tocar no sensível e difícil tema do abuso sexual de menores, em particular de raparigas adolescentes. Tentei manter as descrições o menos gráficas possível, mas fugir delas seria desvirtuar a própria história. Se é algo que vos incomoda, compreendo perfeitamente. Poderão saltar este episódio e continuaremos amigos como dantes e vemo-nos em 15 dias. E agora, vamos ao episódio. Por aqui as férias foram ótimas, muito obrigado. Só tiveram um pequeno imprevisto. Mesmo quando estávamos a publicar o último episódio, antes da pausa, o mundo do conspiracionismo estava ao rubro e admito que fui apanhado de surpresa. Não é todos os dias que o universo das teorias da conspiração irrompe da sua bolha e salpica o mainstream. Foi isso que aconteceu no verão de 2025. Aliás, é isso que ainda está a acontecer. É possível que, quando este episódio sair, ou quando estejam a ouvir dias, ou semanas, ou meses depois, tudo o que direi a seguir já esteja ligeiramente ou até terrivelmente desatualizado. É um risco que tenho de correr e pelo qual peço as devidas desculpas. Acontece que o tema é demasiado irresistível. Afinal, o que raio se passa entre Donald Trump e Jeffrey Epstein? O alegado suicídio do magnata da pedofilia não era uma teoria da conspiração do universo MAGA arrumada lá atrás, perdida entre as paranoias do QAnon, as conspirações sobre a Covid-19 e o ataque ao Capitólio? Não há fenómenos reais, concretos e definidos, muito mais urgentes e importantes que uma obsessão sensacionalista com pederastas famosos? A resposta a esta pergunta é sim, claro, mas ao mesmo tempo não. Pelo menos aqui no contexto de teorias da conspiração, porque a história de Donald Trump, Jeffrey Epstein e este terrível verão é um fascinante vislumbre para dentro do pensamento conspiratório contemporâneo e conduziu a algo que eu, em 5 anos de podcast, sinceramente, nunca tinha visto e achava ser impossível. Mas antes de lá chegarmos, temos de começar pelo princípio. Já lhe dedicámos um episódio inteiro no longínquo mês de novembro de 2021. Para muitos, Jeffrey Epstein dispensa apresentações. Outros poderão precisar de um ligeiro refresh ou mesmo de um resumo completo. Tentando equilibrar a curiosidade dos leigos com a impaciência dos especialistas, aqui fica uma breve sinopse. Ora, até 2005, Jeffrey Epstein era, acima de tudo, um ponto de interrogação com pernas. Depois de uma ascensão meteórica no mundo da alta finança americana, na década de 80, Epstein transformou-se num multimilionário charmoso e sedutor, proprietário de uma mansão no Upper East Side, de uma herdade no Novo México, de uma ilha privada nas Ilhas Virgens Americanas, de um casarão em Palm Beach, na Flórida, e de 2 aviões privados. Conhecemos esta gente dos filmes. Ele dava festas luxuosas, financiava empresas e cientistas, tinha contactos em Harvard ou no MIT, fazia amizade com políticos, empresários, milionários e até príncipes.
Pendurada no seu braço direito, trazia sempre Ghislaine Maxwell, uma socialite inglesa, filha de um magnata da comunicação social, uma relação de pseudo-amor platónico que só contribuía para a aura de mistério. Vicky Ward, uma jornalista que, em 2003, conseguiu entrevistar Epstein na sua mansão em Nova York para a revista Vanity Fair, descreveu nestes termos: Epstein é encantador, mas não no olhar. Os seus olhos parecem feitos de aço, calculistas, sugerindo a maquinaria que se esconde atrás deles. Vamos jogar xadrez, disse-me ele, depois de recusar ser entrevistado para este artigo. A Vicky será as peças brancas. Pode começar. Era uma metáfora apropriada para um homem que sente que consegue ganhar, independentemente da vantagem do seu oponente. A sua vantagem é que ninguém parece conhecê-lo, a ele ou à sua história, muito menos em que consiste o seu arsenal. Epstein estabeleceu-se como um dos últimos e desconcertantes mistérios do mundo dos milionários nova-iorquinos. As pessoas sabem fragmentos, mas nunca a história completa. Claro que nada disto era acidental. O próprio Epstein parecia trabalhar arduamente para se manter nas sombras. Numa entrevista recente, Vicky Ward, que na altura do artigo estava grávida, um pormenor que será importante já a seguir, dá-nos uma amostra do que acontecia a quem tentasse investigar o misterioso milionário. Epstein ligava-me todos os dias a perguntar como estava a correr o artigo e começou a dizer coisas às quais nem eu, nem os advogados da Vanity Fair sabíamos reagir. Se não gostar da direção do teu artigo, vou pedir a um bruxo para amaldiçoar os teus bebés. Ou então, vou certificar-me que as tuas crianças nunca entram numa boa escola em Nova York ou que o teu marido será despedido. Era muito persistente em perguntar-me o hospital onde ia ter os meus filhos e quem eram os médicos que me acompanhavam. A certa altura, ele conseguiu entrar nos escritórios da Vanity Fair. Um dia, enquanto o meu artigo estava a ser editado, um dos fact-checkers que trabalhava comigo enviou-me um e-mail a dizer: não vais acreditar, mas o Jeffrey Epstein está aqui, no escritório do nosso editor. Resumindo, Epstein era uma joia de moço e quem lidava com ele ficava com a peganhenta sensação de que escondia alguma coisa. Ora, há pouco disse até 2005, porque esse ano representou a primeira reviravolta na sua vida. Foi aí que o Epstein mistério deu lugar ao Epstein monstruoso. Acontece que Epstein, com a valiosa ajuda de Maxwell, criara uma verdadeira rede de predação sexual de menores, tudo a partir da sua mesa de massagens na mansão em Palm Beach, na Flórida. O modus operandi era simples. Maxwell identificava e recrutava raparigas adolescentes e levava-as até Epstein para lhe darem uma massagem, entre aspas. Não é preciso entrar em detalhes gráficos para entender o horror. Num podcast recente, a jornalista Kathy Kay tenta conter o nojo ao ler as transcrições de parte do testemunho de uma das vítimas entrevistada pela procuradora Maureen Comey, no contexto de um julgamento de que falaremos mais tarde. Para proteger a sua verdadeira identidade, a vítima é identificada pelo pseudónimo Jane. No total, aproximadamente quantas vezes foste à casa de Jeffrey Epstein para fazer-lhe massagens? Mais de 100. Que idade tinhas quando foste pela primeira vez à casa dele? 14 anos. E que idade tinhas quando foste pela última vez? 18 anos. Quando interagiste com Maxwell, que conversas tiveste sobre a tua família? Disse-lhe que a minha mãe era alcoólica e que tinha sido abusada sexualmente e outras coisas pessoais. Que conversas tiveste com ela sobre os abusos sexuais de que foste vítima? Lembro-me de lhe ter dito que fui violada várias vezes pelo meu avô a partir dos 4 anos de idade.
Depois de dizeres a Maxwell que tinhas 14 anos, ela continuou a ligar-te para marcar sessões de massagem com Jeffrey Epstein? Sim. Em quantas sessões de massagem com Jeffrey Epstein é que ele se masturbou? Em todas. Houve alguma sessão de massagem a Jeffrey Epstein na qual nada tenha acontecido de cariz sexual? Não. Acontecia sempre algo de cariz sexual. Por que é que deixaste de ir à casa de Jeffrey Epstein? Porque fiquei demasiado velha. Que idade tinhas? 18 anos. Ou seja, Epstein e Maxwell escolhiam como alvo raparigas adolescentes em situações de fragilidade, muitas vezes vítimas de anteriores abusos sexuais. Mas o choque com a violência dos crimes quase que foi ultrapassado pelo choque da investigação e do julgamento. Em 2008, Epstein foi condenado a apenas 18 meses de prisão com enormes benefícios, incluindo uma licença de trabalho que o deixava sair da prisão todos os dias durante 12 horas. E pior ainda, foi-lhe aplicado um Non-Prosecution Agreement, que impedia as autoridades, em particular o FBI, de continuar qualquer investigação a nível federal. Na prática, estava imune. Esta onda de crimes em Palm Beach, aliada à condenação de uns míseros 18 anos, seria um ingrediente importante mais tarde. A ideia de que Epstein se safara de uma pena mais pesada porque tinha muito dinheiro e muitos amigos influentes. A história ia repetir-se uma década mais tarde, ainda que com consequências bem diferentes. Uma série de novas vítimas da dupla Epstein-Maxwell acusaram-no de abuso sexual de menores, desta vez ultrapassando as fronteiras do estado da Flórida, e o milionário voltou a ser detido em julho de 2019, desta vez em Nova Iorque. Seriam estas acusações que transformariam o nome Epstein num fenómeno nacional e internacional. Segundo as vítimas, Epstein viajava com frequência acompanhado das suas massagistas privadas, que muitas vezes forçava a passarem a noite com os seus amigos poderosos. Uma verdadeira rede de prostituição de menores. E como, entre as suas conhecidas amizades, estavam nomes como Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates ou o Príncipe Andrew, o desmantelamento do esquema Epstein-Maxwell parecia abrir caminho para uma escandaleira sem precedentes. E este era o segundo ingrediente para as teorias da conspiração futuras. Epstein como o epicentro de uma rede internacional de abuso sexual. Mas a verdadeira paranoia só começou dia 10 de agosto de 2019, quando Jeffrey Epstein foi encontrado morto na sua cela. Segundo as autoridades americanas, tinha-se enforcado com um lençol amarrado à volta do pescoço e preso ao boliche de metal. E é aqui que Epstein se bifurca em duas narrativas discordantes ou mesmo contraditórias. A primeira é o Epstein, digamos, mainstream, a versão oficial. Jeffrey Epstein, misterioso multimilionário e amigo de famosos, tinha uma espécie de part-time como predador sexual. E os dois universos estavam cuidadosamente separados. De dia, bebia champanhe com celebridades e à noite abusava de dezenas, talvez centenas de jovens raparigas. Perante a esmagadora certeza de que, desta vez, a sua detenção levaria a uma condenação bem mais pesada que a de 2008, Epstein decidira acabar com a própria vida. A segunda narrativa corresponde ao Epstein conspiratório, a versão que, microsegundos após saber-se do seu suicídio, tomou conta da internet. Jeffrey Epstein, o misterioso, multimilionário e amigo dos famosos, não só era um predador sexual, como organizara uma rede de abuso de menores com a participação de gente poderosa. A sua ilha privada e o seu avião, conhecido como o Lolita Express, seria uma espécie de mundo paralelo, onde as elites podiam dar aso aos seus horrores sexuais.
Bem vistas as coisas, Epstein podia até ser um traficante de influência e informação, quem sabe um espião, quem sabe da Mossad, e ter reunido no meio dos seus documentos uma lista de clientes, onde apareciam, preto no branco, quem sabe até com vídeos e fotografias, os nomes dos famosos e os seus respectivos crimes. Alguns nos seus discos rígidos, que agora apanhavam pó nas profundezas do arquivo do FBI, estariam as provas de uma rede de predadores sexuais suficientemente alargada para destruir o legado de muito boa gente. E por tudo isto, o seu suicídio, com muitas aspas, era apenas mais uma manobra de ilusionismo no gigantesco jogo de espelhos que era a vida de Epstein. Na verdade, tinha sido morto, assassinado por algum dos seus ex-aliados, compreensivelmente preocupado ou preocupados com o que Epstein poderia contar aos investigadores. Resumindo, Epstein didn't kill himself. A frase, o slogan transformado em meme que incendiou a internet, uma tentativa desesperada de manter viva a convicção de que alguma força perniciosa estava por detrás do alegado suicídio. E agora vamos dar um passo atrás e olhar para o contexto mais abrangente. É que, se alguém matou Epstein, então escolheu a altura perfeita para ocultar o seu crime, agosto de 2019. Nos meses e anos seguintes, a política americana seria engolida por outros fenómenos. A pandemia de Covid-19, o movimento Black Lives Matter, as eleições presidenciais de 2020, a vitória de Joe Biden, a recusa de Donald Trump em aceitar que tinha perdido as eleições e, claro, o ataque ao Capitólio. Ainda assim, durante todo este tempo, a teoria da conspiração sobre a morte de Epstein nunca foi esquecida. E quando o movimento MAGA, Make America Great Again, isto é, os maiores apoiantes de Donald Trump, precisaram de algo com que atacar a nova administração democrata, a memória de Epstein estava lá, para os ajudar. É que, se por um lado Epstein tinha ligações a muitos republicanos, incluindo o próprio Trump, o ecossistema conspiratório preferiu associar os crimes de Epstein aos seus amigos democratas e liberals, como Bill Gates ou Bill Clinton. Já para não falar do facto de Epstein ser o ingrediente perfeito para alimentar outras teorias da conspiração, incluindo as paranoias sobre uma elite de satanistas pedófilos, o QAnon, o Clinton Body Count e quaisquer outros medos sobre um deep state capaz de simular suicídios. Um dos primeiros a virar a narrativa a seu favor foi o próprio Trump. Afinal, Epstein morrera a meio do seu primeiro mandato e era talvez preciso afastar-se de qualquer responsabilização e culpar os seus velhos antagonistas políticos, os Clinton. Segundo um artigo da News and Sentinel, no próprio dia em que Epstein foi encontrado na sua cela, Trump partilhou um post numa rede social que associava a sua morte ao ex-presidente Bill Clinton. Quero uma investigação completa e é isso que vou exigir, disse Trump. Pressionado sobre se acreditava mesmo que Clinton estivesse envolvido na morte de Epstein, o presidente respondeu: Epstein tinha uma ilha e daquilo que sei não era um bom sítio. Eu nunca lá estive. Então temos de perguntar-nos: será que Bill Clinton visitou aquela ilha? Mas aqui também é útil olhar para outros casos práticos e escolheremos dois homens que serão importantes mais tarde, Kash Patel e Dan Bongino, grandes personalidades do movimento MAGA online. O primeiro, Kash Patel, um advogado com um longo currículo como adjunto e assessor na área da segurança nacional, ganhou fama junto dos opositores de Trump como um fã tão intenso do, na altura, ex-presidente, que até publicou um livro infantil chamado A Conspiração contra o Rei. Esta é a história de um mercador chamado Donald Trump que ganha a coroa da perigosa rainha Hillary Clinton.
e logo a seguir é acusado de conspirar com os Russionians, uma nada subtil referência às acusações de que Trump foi eleito em 2016 com uma ajudinha dos russos. O livro inclui ainda a crítica obrigatória ao mídia mainstream. Aparentemente, disse o matreiro cavaleiro, Donald fez amizade com os Russionians enquanto bebia ginger ale na taberna da Torre de Redemoinho, na Russionia, e eles ajudaram-no a fazer batota. Todos assentiram. Os arautos estão certos, afinal têm grandes trompetas e pedaços de papel importantes. O rei Donald deve ser um batuteiro. E então, apesar de não terem olhado para todos os factos, todos concordaram que o rei Donald era um batuteiro. Mas enquanto não deliciava as crianças americanas com as aventuras do rei Donald, Patel fazia as rondas nos podcasts do Movimento MAGA. E parte do seu discurso habitual incluía exigências constantes de transparência quanto ao caso Epstein. O argumento era simples. A nova administração democrata, liderada por Joe Biden, teimava em ocultar os chamados Epstein Files, os ficheiros Epstein, para proteger, claro, os seus amigos poderosos. Voltamos ao News and Sentinel. Numa passagem pelo podcast de Benny Johnson, em 2023, Patel pareceu furioso com o facto de os congressistas republicanos não estarem a tentar revelar a alegada lista de associados poderosos de Epstein. O que é que aqueles republicanos estão a fazer? Têm a maioria, não conseguem a lista? Vistam as suas calças de menino crescido e digam-nos quem são os pedófilos. Encontramos um discurso muito semelhante no tal Dan Bongino, um ex-polícia e ex-agente dos serviços secretos, entretanto transformado em media personality conservadora e apresentador do The Dan Bongino Show. O que é que estão a esconder-nos sobre Jeffrey Epstein? Perguntou Bongino no seu programa em maio de 2023. Os Clinton, os amigos de Obama, os milionários de esquerda e um ex-primeiro-ministro de Israel, por que é que todos querem que a história de Epstein desapareça? Entretanto, chegaram as eleições presidenciais de 2024, opondo Donald Trump a Joe Biden e, mais tarde, a Kamala Harris. E, claro, sempre que possível, perguntavam-lhe sobre o caso Epstein, e o candidato desfazia-se em promessas de finalmente revelar a famosa lista de clientes, tanto em canais mainstream, como a Fox News, como online, por exemplo, no podcast do Lex Fridman ou em outras plataformas. Aliás, uma das suas respostas ficaria para a história, porque, na altura, pareceu ser acompanhada por uma subtileza pouco característica no estilo de Donald Trump, mas que, com o passar dos meses, ganharia contornos um bocadinho mais sinistros. A certa altura, uma jornalista da Fox News perguntou a Trump sobre a possível desclassificação de documentos relativos a uma longa lista de teorias da conspiração. Irá desclassificar os ficheiros sobre o 11 de setembro? Sim. Irá desclassificar os ficheiros sobre a morte de JFK? Sim. Irá desclassificar os ficheiros Epstein? Sim, acho que sim. Talvez menos, porque não sabemos, não queremos afetar a vida das pessoas se o que lá estiver forem falsidades, porque aquele mundo tem muitas falsidades, mas acho que o faria. Não era propriamente a resposta mais assertiva. Ainda assim, a promessa eleitoral estava feita. E no final de 2024, os teóricos da conspiração americanos tinham duas certezas. Primeira, havia uma coisa chamada Epstein Files, ficheiros Epstein, uma lista dos seus clientes. E segunda, Trump iria revelá-la ao público. E a 5 de novembro de 2024, quando Trump foi eleito para um segundo mandato, muitos pensaram: é desta que a verdade virá ao de cima.
estão em cima da minha secretária à espera de revisão. Foi com esta frase lapidar que, em fevereiro deste ano, Pam Bondi, a procuradora-geral escolhida por Trump, fez o anúncio há muito esperado pelo movimento MAGA. Os ficheiros Epstein estão em cima da minha secretária à espera da revisão. Por esta altura, o segundo mandato de Trump avançava já a todo o gás e alguns dos membros da sua nova administração foram pescados diretamente do restrito ciclo de apoiantes que nunca o abandonaram. Kash Patel, o autor de incríveis livros infantis, foi selecionado para dirigir o FBI e o seu Deputy Director, o seu vice, digamos, era Dan Bongino, que também conhecemos há pouco. Ambos grandes propagadores da paranoia Epstein. Os sinais eram inequívocos. O MAGA entrara no Deep State e estava pronto a acender a luz, arejar a sala e trazer cá para fora milhares e milhares de documentos sobre Epstein e os seus alegados co-conspiradores. Passaram semanas, depois meses. Pam Bondi ainda disponibilizou umas elegantes pastas brancas cheias de documentos, a que chamou Ficheiros Epstein Fase 1. Mas os teóricos da conspiração e influenciadores MAGA que tiveram acesso à documentação não esconderam o seu desapontamento ao perceber que quase tudo aquilo já tinha sido disponibilizado ao público em anos anteriores. E depois, finalmente, veio a bomba. No início de julho deste ano, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e o FBI emitiram um comunicado conjunto que começava assim. Como parte do seu compromisso com a transparência, o Departamento de Justiça e o FBI conduziram uma exaustiva análise a todos os documentos investigativos relacionados com Jeffrey Epstein. Para garantir que esta análise era aprofundada, o FBI conduziu pesquisas digitais nas suas bases de dados e hard drives, assim como em gavetas trancadas, armários, roupeiros, secretárias e outras áreas onde material importante pudesse estar guardado. Estas buscas revelaram uma quantidade significativa de material, incluindo mais de 300 gigabytes de informação e provas físicas. Toda esta análise revelara uma quantidade absurda de provas que indicavam a culpabilidade de Epstein. No entanto, esta análise sistemática não revelou qualquer lista de clientes. Também não há provas credíveis de que Epstein tenha chantageado indivíduos importantes. Não descobrimos qualquer prova que pudesse levar a qualquer investigação a terceiros. A certa altura, revelavam até uma compreensível e louvável preocupação pelas vítimas, ainda que para isso mandassem uma boquinha aos teóricos da conspiração. A nossa maior prioridade é combater a exploração de crianças e trazer a justiça às vítimas. Perpetuar teorias infundadas sobre Epstein não serve qualquer um desses propósitos. E por fim, ainda mais mortal, ao mesmo tempo que tentamos dar ao público o máximo de informação sobre Epstein, é determinado pelo Departamento de Justiça e pelo FBI que não será nem apropriada nem necessária qualquer disponibilização de material adicional. E já agora, depois de uma profunda investigação, o FBI concluiu que Jeffrey Epstein cometeu suicídio na sua cela a 10 de agosto de 2019. Ou seja, caso resolvido. Num comunicado com menos de 2 páginas, o FBI de Kash Patel e Dan Bongino, bem como o Departamento de Justiça, da tal Pam Bondi, despachavam as 2 grandes teorias da conspiração sobre Epstein, a da sua morte e a da lista de clientes, os tais amigos do Obama e dos Clinton e dos milionários de esquerda,
Não havia ficheiros nem listas a revelar. Epstein agira sozinho, quanto muito com Maxwell, mas com mais ninguém. Não havia outros predadores nem cúmplices escondidos nas sombras. E agora, se não se importam, o caso está terminado. Nada mais para ver. Podem seguir em frente. Epstein did kill himself. Até amanhã e boa noite. Agora, fora de brincadeiras, é um pouco difícil imaginar o efeito que este comunicado teve no movimento MAGA e nos teóricos da conspiração em geral. Imaginemo-nos no seu lugar. Durante 6 anos, acreditamos genuinamente que Epstein fora silenciado por forças poderosas do sistema e que os seus clientes eram nada mais, nada menos que a elite americana democrata. Por isso mesmo, apoiámos um candidato a presidente que nos prometeu escancarar os portões do Deep State e revelar os segredos lá escondidos. Votámos, fomos a manifestações, fizemos memes, ouvimos centenas de horas de Kash Patel, Dan Bongino e outros podcasters e comentadores do MAGA a repetir vezes sem conta que os democratas eram todos uns pedófilos. Tornámos-nos insuportáveis em jantares de família e em dates com a namorada, debitando as verdadeiras verdades. Votámos em Donald Trump. E agora, a malta antissistema, eleita para arrebentar com tudo por dentro, viera à janela para nos dizer exatamente o mesmo que o sistema sempre dissera. Não havia assassinato, não havia ficheiros, não havia lista, não havia nada. A reviravolta era mesmo absoluta. Kash Patel, o nosso autor infantil favorito e um dos mais vocais propagadores de teorias da conspiração sobre Epstein, como vimos há pouco, passou pelo podcast do Joe Rogan para afirmar o seguinte: já o disse, eu revi toda a informação. O Dan Bongino reviu toda a informação e o povo americano terá acesso a tudo aquilo que pudermos publicar, mas ele suicidou-se. Analisemos isto de forma lógica. Achas que eu, o Bongino e outros participaríamos na ocultação de informação sobre Epstein e as suas atividades grotescas? Ou achas que deixaríamos de investigar e acusar pessoas em relação às quais temos provas concretas? Era um argumento até compreensível. O problema é que a comunidade conspiratória que Kash Patel ajudara a insuflar era agora incentivada a baixar a bolinha, ou pelo menos a pôr de parte anos de inflamada paranoia. Não porque novas informações tivessem vindo a público, mas porque os amigos de Trump tinham alegadamente feito o seu trabalho de boa-fé. Para usar a gíria da internet, estamos perante um excelente exemplo do chamado Trust Me Bro. Kash Patel até se transformara subitamente num cético anti-conspirações e num sofisticado utilizador da navalha de Occam, segundo a qual a explicação mais simples é certamente a correta. O problema é que durante 15 anos muita gente criou ficções à volta desta história. Onde está o vídeo de X ou Y a cometer crimes na ilha de Epstein? Porque é que ainda não nos deram essas imagens? Achas mesmo que não vos daria essas imagens se existissem? Nós vamos dar-vos o vídeo da cela de Epstein e poderão ver com os vossos próprios olhos, mas nunca vamos conseguir convencer toda a gente. Este vídeo da cela de Epstein é exatamente onde esta história nos leva a seguir. Os alegados brutos do vídeo captado por uma das 2 únicas câmaras de vigilância que estavam a funcionar na prisão na noite em que Epstein morreu. Tanto Kash Patel como Dan Bongino prometeram que o público poderia ver com os seus próprios olhos que ninguém, absolutamente ninguém, entrara na cela de Epstein. E por isso, foi com espanto que o público assistiu ao vídeo eventualmente disponibilizado.
A primeira coisa que chamava a atenção era o seu enquadramento. A câmara em causa não mostrava a cela de Epstein. Também não mostrava a porta de entrada, nem sequer o corredor onde se localizava a cela. Na verdade, a câmara filmava a partir de um hall que dava para outra plataforma, um bocadinho mais baixa, que por sua vez tinha umas escadinhas que essas sim levavam ao corredor onde era a cela de Epstein. Mas tudo o que o vídeo deixava vislumbrar eram meia dúzia de microscópicos pixels das tais escadinhas e o resto estava escondido atrás de uma parede. Era perfeitamente possível, com base estritamente neste vídeo, subir as escadinhas que davam acesso à cela de Epstein sem nunca ser apanhado pela câmara de vigilância, o que tornava o vídeo praticamente inútil como prova do que quer que fosse. Bom, mas ao menos as imagens não tinham sido manobradas, certo? Já era um refrescante ato de transparência, mas, segundo a revista Wired, escrevendo menos de uma semana depois da publicação das imagens, metadados presentes no vídeo e analisados por especialistas forenses independentes mostram que, ao invés de ser uma exportação direta do sistema de vigilância da prisão, as filmagens tinham sido modificadas, provavelmente utilizando o Adobe Premiere Pro. O fecheiro parece ter sido produzido juntando 2 clipes de 2 fontes distintas, depois salvo múltiplas vezes, exportado e depois carregado para o site do Departamento de Justiça, onde seria apresentado como uma gravação em bruto. Trocando o palavreado técnico por miúdos, o vídeo tinha sido editado, mexido. Bom, mas ao menos tínhamos 12 horas seguidas de gravação. Por mais que alguém tivesse andado a mexer no equilíbrio de cores ou no enquadramento para melhorar a experiência de visualização, aquele vídeo mostrava cada segundo da longa noite antes da morte de Epstein. Certo? De acordo com o comunicado do Departamento de Justiça, as filmagens confirmam que, desde o momento em que Epstein entrou na sua cela, pelas 8 da noite de 9 de agosto, e entre as 10h40 da noite até às 6h30 da manhã, no dia seguinte, ninguém entrou no corredor onde se localiza a sua cela. No entanto, a gravação em causa inclui uma lacuna notável. Aproximadamente 1 minuto de gravação está em falta entre as 11 horas 58 minutos e 58 segundos e a meia-noite. Deixe nos links úteis o vídeo original para que possam arrastar o cursor até às 11 horas 58 minutos e 58 segundos e ver, com os vossos próprios olhos, o enorme solavanco nas imagens. No entanto, a história não fica por este vídeo em bruto que afinal foi completamente editado. Nas semanas seguintes, ao longo de julho e agosto de 2025, deu-se uma transformação fascinante. É que, de um dia para o outro, a quase sempre ignorada narrativa de Jeffrey Epstein ganhara uma componente política muito importante. E os democratas e liberals americanos, sempre tão reticentes em brincar às paranoias, sentiram-se subitamente livres para falar de Epstein sem correrem o risco de serem apelidados de teóricos da conspiração. Era um verdadeiro checkmate ao MAGA. Falar de Epstein já não alimentava conspirações. Em vez disso, chamava a atenção para o facto de a malta antissistema ser, desta vez, os alegados conspiradores. E por isso, o verão de 2025 foi dedicado a notícias explosivas que, pela primeira vez, traziam Epstein para a luz do dia sem qualquer conotação negativa, sem que jornalistas, comentadores e canais de televisão pagassem o preço reputacional de mergulhar em paranoias. E o alvo principal, claro, era o presidente Donald Trump.
This episode is brought to you by LifeLock. Between two-factor authentication, strong passwords, and a VPN, you try to be in control of how your info is protected. But many other places also have it, and they might not be as careful. That's why LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats. If your identity is stolen, they'll fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast for 40% off. Terms apply. Primeiro, havia todos os casos de gente importante que pareciam ter oscilado entre o universo Epstein e o mundo de Trump. O advogado Alan Dershowitz, por exemplo, ajudara na defesa de Epstein ainda em 2006. E 14 anos depois, Trump contratara-o para impedir uma tentativa de impeachment em 2020. E lembram-se do tal Non-Prosecution Agreement que o Epstein conseguiu na Flórida, bem como a sua agradável estadia em part-time na prisão por crimes de violação de menores? O procurador que negociou esse acordo chamava-se Alex Acosta, mais tarde escolhido por Donald Trump para secretário de Estado do Trabalho entre 2017 e 2019. Acosta ocupa uma posição importante na mitologia Epstein, não só porque liga Epstein a Trump, mas porque a jornalista Vicky Ward, que conhecemos no início do episódio, escreveu um artigo no qual revela que, segundo algumas fontes, quando a primeira administração Trump perguntou ao Acosta por que raio tinha sido tão pouco agressivo com Epstein, Acosta respondeu que alguém o tinha informado que Epstein pertencia a serviços de inteligência. Não necessariamente americanos, apenas a algum serviço de inteligência. Ou seja, era espião e tinha de ser protegido. Mas o que realmente deliciou toda a gente neste último verão foi o colecionismo de provas documentais da longa e fértil amizade entre Jeffrey Epstein e Donald Trump. É que, ao contrário do que Trump dera a entender, os dois não eram apenas conhecidos, eram grandes compinchas. Encontramo-los em fotografias e vídeos numa festa em Mar-a-Lago, em 92, no casamento de Trump, em 93, em duas festas, uma em Mar-a-Lago e outra em Nova York, em 97, e noutro evento em Mar-a-Lago, em 2000. Dizem as más línguas que foi Epstein quem apresentou Melania ao futuro marido e que o casal teve o seu primeiro encontro sexual a bordo do Lolita Express. E num artigo de 2002 da New York Magazine, entretanto desenterrado, encontramos esta sinistra citação. Epstein gosta de dizer que é um solitário, um homem que não toca em álcool ou em drogas, alguém cuja vida noturna está longe de ser energética. Ainda assim, se falarmos com Donald Trump, emerge um Epstein diferente. Conheço o Jeff há 15 anos, diz Trump. Um tipo fantástico. É muito divertido estar com ele. Até dizem que gosta tanto de mulheres bonitas como eu, e muitas delas são assim mais novas. Disso não há dúvida. O Jeffrey aproveita a sua vida social. Mas talvez a mais smoking de todas as guns vindas a público neste período tenha sido a já icónica mensagem de aniversário revelada pelo The Wall Street Journal a 17 de julho. E cuja fotografia ou digitalização foi revelada mesmo quando eu estava a terminar a gravação deste episódio. A mensagem incluía o desenho em formato de silhueta de uma mulher nua, alegadamente desenhada por Trump, acompanhada por uma espécie de mini peça teatral, um diálogo imaginado entre os dois amigos, também redigido pelo agora presidente dos Estados Unidos e dirigido a Epstein. Deve haver mais na vida do que ter tudo. Donald, sim, há, mas não te direi o que é. Jeffrey, nem eu, já que também sei o que é.
Donald. Temos certas coisas em comum, Jeffrey. Jeffrey. Temos sim, agora que penso nisso. Donald. Os enigmas nunca envelhecem, já reparaste? Jeffrey. De facto, foi claro para mim da última vez que te vi. Donald. Um amigo é uma coisa maravilhosa. Feliz aniversário e que todos os dias possam ser mais um maravilhoso segredo. E é aqui que os factos se misturam com os rumores para abrir ainda outro subplot nesta confusão toda. O jornalista Michael Wolff, grande especialista mainstream em irritar Donald Trump, com pelo menos 4 livros que expõem os podres do seu universo, defende que há uma forte possibilidade de esta mensagem de aniversário de Trump para Epstein ter sido vazada ao Wall Street Journal pela própria Maxwell, a ex-pseudo-namorada de Epstein e co-predadora sexual. Tudo como parte de um plano para chamar a atenção de Trump e avisar que a ex-amiga teria um belíssimo arquivo de granadas semelhantes prontas a serem atiradas à praça pública. Esta é uma interpretação, sem dúvida, conspiratória, mas que talvez ajude a explicar o que aconteceu a seguir. A história de Maxwell pareceu terminar em dezembro de 2021, quando foi condenada a 20 anos de prisão por 5 crimes de tráfico de menores para fins sexuais. Acontece que, em julho já deste ano, o House Oversight Committee, uma espécie de comissão da Câmara dos Representantes, explicitamente criada para responder ao caos mediático e investigar de vez o caso Epstein, ordenou que Maxwell fosse ouvida numa das suas sessões. Mas enquanto isso, Todd Blanche, braço direito de Pam Bondi e ex-advogado pessoal de Donald Trump, visitou Maxwell para uma longa entrevista de 2 dias. E, felizmente para todos nós, as transcrições são públicas e revelam que Maxwell não viu, não ouviu e não sabia de nada. Por exemplo, lembram-se dos relatos aterrorizadores das massagens de Epstein? Blanche. Tanto quanto sabe hoje, descreveria as massagens como consensuais, ou seja, as massagistas fizeram-no de livre e espontânea vontade? Maxwell. Eu vi-o com muitas massagistas. Nunca vi uma única massagista infeliz ou a recusar-se a voltar ou qualquer coisa semelhante. Baseado nas minhas observações, não me parece que, se és violada, e agora que dizem que ele era um prolífico, eu não consigo imaginar por que voltariam. Ou seja, na cabeça distorcida de Maxwell, as vítimas de Epstein não eram vítimas nenhumas porque uma verdadeira vítima ficaria infeliz e qualquer abuso repetido seria, por definição, impossível, porque é que elas voltariam. Então, e quanto a Donald Trump? Blanche. Alguma vez observou, quer dizer, já viu as fotografias públicas do Sr. Epstein e do Presidente Trump? Maxwell. Sim. Blanche. E penso que está em algumas das fotografias. Maxwell. Sim. Blanche. Parece ser um contexto social. Maxwell. Sim. Sim. Essa é a minha recordação. Eram eventos sociais. Qualquer que fosse a natureza da amizade do Presidente com Epstein, ou qualquer que seja a maneira de o definir, eu nunca o testemunhei. Penso que eram amigáveis, como qualquer pessoa, num contexto social. Não parece que fossem amigos próximos. E eu, certamente, nunca testemunhei o Presidente na casa de Epstein, por exemplo. Nunca vi o Presidente em qualquer contexto de massagens. Nunca testemunhei o Presidente em qualquer contexto inapropriado. O Presidente nunca foi inapropriado com ninguém. Sempre que estive com ele, foi um cavalheiro em todos os aspectos.
Pouco depois da alegre cavaqueira com Todd Blanche, Maxwell foi transferida para uma prisão de segurança mínima no Texas, muito mais confortável que os calabouços em que vivia na Flórida. E, talvez mais importante ainda, começaram a correr rumores de que exigiria um perdão presidencial em troca do seu silêncio. Mas silêncio em relação a quê? Ora, como devem ter percebido, tudo isto é uma terrível tempestade de factos, declarações cruzadas, rumores e achegas vindas de todos os lados. No entanto, o que nos interessa aqui não é tanto aquilo que realmente aconteceu, mas a forma como a narrativa de Epstein se foi alterando. A verdade é que qualquer bom teórico da conspiração saberia somar todos estes indícios do verão de 2025. Aliás, teria passado toda a vida a preparar-se para este momento. Resumindo, é possível pensar que a administração Trump está a fazer o mesmo que o Deep State sempre fizera e a ocultar a verdade sobre Epstein? Vejamos. Um comunicado seco e curto do Departamento de Justiça e do FBI a dizer-nos para desviar os olhos e esquecer qualquer suspeita? Check. Um vídeo alegadamente completo, mas que fora, na verdade, editado? Check. A co-conspiradora de Epstein, transferida para uma prisão mais agradável, desfazendo-se em elogios a Donald Trump e jurando a pés juntos que nunca, jamais vira algo incriminatório? Check. Ex-aliados de Epstein, recrutados por Trump ao longo dos anos? Check. Uma longa amizade entre o presidente e o predador sexual, incluindo referências explícitas ao gosto de Epstein por raparigas mais jovens? Check. Mas isto apresenta um sério problema. É que estes 2 longos meses de estranhas revelações colocavam os teóricos da conspiração do MAGA numa desconfortável dissonância cognitiva. Ou seja, uma terrível divergência entre 2 convicções igualmente profundas. Se eu acreditasse que Trump ia revelar a verdade sobre Epstein, teria de aceitar o que me foi dito, isto é, que não há verdade nenhuma. Mas se eu acreditasse que Epstein tinha algo a esconder, então teria necessariamente de desconfiar do que Trump e companhia me vinham dizendo. Não era possível, em simultâneo, apoiar Trump e acreditar nas paranoias sobre Epstein. 2 crenças que, até então, tinham viajado de mão dada. O culto de personalidade à volta do presidente entrava pela primeira vez em contradição direta com uma teoria da conspiração alimentada pelo próprio presidente. E é aqui que podem começar as apostas. O que é que aconteceu ao típico teórico da conspiração MAGA? Confiou no seu espírito conspiratório ou no seu presidente? Que convicção decidiu abandonar para preservar outra convicção igualmente apaixonada? O que é que fazemos quando 2 crenças tão profundas entram em contradição? A resposta foi, no mínimo, surpreendente. De facto, no verão de 2025, o mundo MAGA entrou numa espécie de mini-guerra civil. Megyn Kelly, a conhecida ex-apresentadora da Fox News e podcaster profissional, foi apanhada a discutir com Ben Shapiro, outro famoso influencer pró-Trump, sobre a legitimidade de acreditar ou não no sistema, sendo que Kelly desconfiava de Patel, Bondi e Trump, e Shapiro preferia aceitar tudo o que lhe dissessem. Tucker Carlson, outro ex-aluno da escola Fox News e apoiante de Trump, ergueu as suas famosas sobrancelhas perante a contradição entre o que sempre ouvira falar de Epstein e o súbito profissionalismo do Departamento de Justiça e do FBI. O neonazi Nick Fuentes, outro apoiante de Trump, foi forçado a admitir que os liberals, afinal, tinham razão
que Donald Trump era uma fraude e que, além disso, era gordo, uma piada, estúpido, nada engraçado e não tão inteligente quanto pensa. E até Alex Jones, o nosso teórico da conspiração favorito, deixou-se emocionar on camera. E isto não é um exagero. Jones filmou-se mesmo a chorar, lágrimas a sério. Segundo um artigo da Variety, Jones criticou Pam Bondi, a procuradora-geral, que disse à Fox que a alegada lista dos clientes de Epstein estava na sua secretária. Disse Jones: todos aqueles vídeos a dizer sim, ela viu os vídeos, vai tudo sair cá para fora, e agora não existe nada. Quer dizer, o quê? Disse Jones no seu vídeo. Jones também especulou que o diretor do FBI, Kash Patel, e Dan Bongino estariam a ser torturados e disse: dá para os ver perder as suas almas em direto na televisão. Isto é o pântano a ganhar. A questão é, será que o Departamento de Justiça de Trump está a usar tudo isto para controlar o Deep State ou estão de tal forma assoberbados que só desistiram? Acabei de chegar ao escritório, disse Jones. Acho que vou vomitar. Vou vomitar fisicamente, se calhar agora mesmo. Tenho água na boca neste momento, porque tenho integridade. Preciso mesmo que a administração Trump seja bem-sucedida, mas agora fazem algo assim e isso dá-me a volta ao estômago. Mas nem todos se entregaram a reações fisiológicas. A reação, pelo menos para mim, mais surpreendente, veio da rainha das teorias da conspiração trumpiana, uma protagonista de outros belos momentos deste podcast, Marjorie Taylor Greene, uma das mais vorazes e barulhentas apoiantes do presidente. Já a conhecemos durante o especial sobre o QAnon, mas a sua carreira no universo conspirativo é orgulhosamente vasta. Diz-nos Mike Rothschild no seu Jewish Space Lasers. Algumas das afirmações feitas por Greene nas redes sociais antes de entrar na política incluem a ideia de que o tiroteio em massa em Parkland, na Flórida, foi uma operação de bandeira falsa, levada a cabo para retirar os direitos de porte de arma aos americanos, que um alegado avião atingiu o Pentágono no 11 de setembro, que Barack Obama era um islâmico secreto e que o assassinato nunca resolvido de Seth Rich, um funcionário da Convenção Nacional Democrata, tinha sido levado a cabo por um gangue de criminosos de El Salvador a mando de poderosos democratas. Por tudo isto, custa-me dizer que, ao ler sobre a participação de Greene nesta confusão toda, admito ter esboçado um sorriso quase de orgulho. Será que a velha bruxa conspiratória tinha mudado de opinião, quem sabe, até de caráter? O que é certo é que desde a publicação do famoso comunicado de 2 páginas, Greene tornou-se, a par de Thomas Massie, outro republicano, uma das principais vozes críticas de Donald Trump e da sua administração, exigindo que os ficheiros de Epstein fossem publicados na íntegra. E foi também Greene que protagonizou um dos momentos mais estranhamente comoventes e assustadores e esquizofrénicos deste verão absolutamente demoníaco. A 3 de setembro de 2025, bem à frente do Capitólio, um grupo de sobreviventes de Epstein e Maxwell deram uma emotiva conferência de imprensa, durante a qual chamaram a atenção para um facto verdadeiramente aterrorizador: é que nem o FBI, nem o Departamento de Justiça tinham entrado em contacto com elas nos últimos meses. O alegado esforço de transparência não fora acompanhado de qualquer vontade de ouvir as verdadeiras vítimas de Epstein, e cujas histórias foram tantas vezes silenciadas pelo ruído político
e conspirativo à volta do caso. Segundo um artigo do The Guardian, citando Spencer Covin, o advogado de um grupo de vítimas de Epstein, "Não ouvi nem uma palavra do Departamento de Justiça e não me foi dada qualquer atualização sobre o caso. Até enviei uma carta para a Comissão, voluntariando-me para falar com eles sobre a investigação original. Esta carta foi totalmente ignorada. É inacreditável que o governo federal americano esteja, mais uma vez, a afastar as vítimas do centro da investigação. Em vez disso, parece que tudo o que o governo quer fazer é limpar a investigação anterior." E agora explico-vos porque é que achei este momento tão comovente como estranho e esquizofrénico. Quem é que falou também nesta conferência de imprensa ao lado das sobreviventes de Epstein e Maxwell, tomando o pódio com a sua característica agressividade e língua destravada? Marjorie Taylor Greene, a rainha das teorias da conspiração pró-Trump. No seu estilo inconfundível, propôs-se a ler ela própria, durante uma sessão do Congresso, os nomes da lista de alegados co-conspiradores de Epstein, caso venham a ser revelados. Mas antes de pensarmos que Greene foi subitamente banhada pelas águas da sororidade, convém deixar clara uma interpretação mais cínica da sua postura atual. É possível que Greene tenha entendido o que muitos no movimento MAGA entenderam nas últimas semanas, isto é, que o caso Epstein foi um duro golpe na credibilidade de Trump junto dos seus apoiantes. Nos últimos meses, imensas sondagens pareceram demonstrar que, mais do que qualquer outro escândalo, Jeffrey Epstein pode ser o responsável pelo primeiro grande cisma entre Trump e os seus fãs. Em duas sondagens descritas pela CNN em julho, apenas 17% dos americanos consideravam que a administração lidou bem com o caso Epstein, o que significa necessariamente que um número esmagador de republicanos acham que não lidou bem. Olhando apenas para os eleitores republicanos, 83% concordavam que o Departamento de Justiça devia disponibilizar toda, mas mesmo toda, a informação que tivesse sobre Epstein. E 55% consideravam provável que o governo estivesse a esconder factos importantes sobre o caso. E outra sondagem mais recente, de finais de agosto, diz-nos que 70% dos inquiridos dizem que Trump não lidou bem com a polémica. E, se olharmos só para dentro do movimento MAGA, quase um terço estão a repensar ou mesmo já deixaram de apoiar explicitamente o presidente. Se calhar, Greene não é uma defensora das vítimas, é uma sobrevivente política. Entendeu, mais cedo que outros, que a maré pode estar a mudar. Se esta tendência se irá ou não manter, só o tempo o vai dizer, mas aconteceu, nem que seja por breves momentos. A conversa já vai longa e, mesmo assim, a história ainda não terminou. Apesar do caos, é possível continuar a seguir os desenvolvimentos da polémica Trump-Epstein. Algumas das vítimas, incluindo Maria Farmer, Marina Lacerda, Jenna Lisa Jones e tantas outras, estão finalmente a ser chamadas para entrevistas e conferências de imprensa e dizem estar a trabalhar na sua própria lista informal, que incluirá todos os homens e, quem sabe, talvez mulheres, poderosos e poderosas que abusaram delas. A família de Virginia Giuffre, uma das mais vocais e mediáticas vítimas de Epstein, famosa por ter acusado e levado a tribunal o príncipe Andrew e que morreu tragicamente em abril deste ano, prepara-se para publicar o livro de memórias Nobody's Girl, ainda que os editores já tenham confirmado que não incluirá novas acusações contra Trump. E no contexto do Congresso americano, Thomas Massie e Marjorie Taylor Greene, ambos republicanos,
aliaram-se a Ro Khanna, uma democrata da Califórnia, para tentar aprovar uma lei que force o Departamento de Justiça a disponibilizar ao Congresso todos, mas mesmo todos os documentos referentes a Epstein, incluindo qualquer lista de clientes. Para o conseguir, precisam de 218 votos. E no momento em que escrevo este episódio, já garantiram 215. E o esforço continua. O caso de Jeffrey Epstein não podia ter tido uma trajetória mais imprevisível. Epstein saiu da anonimidade para o mais violento mediatismo. Gerou todo o tipo de teorias da conspiração, levou muito boa gente a perguntar-se: caramba, será que eu também sou um teórico da conspiração só porque não sei se acredito que o homem se suicidou mesmo? Acabou por ser instrumentalizado por um movimento político e, de súbito, tornou-se num teste do algodão para a legitimidade daqueles que prometeram drenar o pântano. Sobram-nos narrativas, tudo narrativas. Se calhar Epstein tinha mesmo uma lista de clientes, incluindo Donald Trump e até alguns dos seus aliados e se calhar inimigos democratas. E por isso, a administração Trump desligou o conspiracionismo e procura a todo custo desviar as atenções. Se calhar, Epstein não tinha lista de clientes nenhuma. Pam Bondi, Patel, Bongino e Trump estão a dizer a verdade. E nós teremos todos de aprender a lidar com isso. Se calhar, a lista de clientes é um frustrante meio termo, umas referências aqui e ali a suspeitas infundadas que, caso venham a público, alimentarão em simultâneo duas narrativas paralelas, a de quem acredita que algo aconteceu e a de quem acredita que Epstein fez o que fez sozinho e encontrou o destino que merecia. Se calhar, Epstein cometeu mesmo suicídio ou foi assassinado por alguém, algures durante aqueles 60 segundos que faltam ao vídeo manipulado, ou alguém permitiu que Epstein se suicidasse para arrumar aquele terrível problema sem ter de sujar as próprias mãos. A história de Epstein e, por arrasto, a história das suas vítimas poderá estar de tal forma contaminada por narrativas concorrentes que nunca se chegará a conclusão nenhuma. E nem os céticos, nem os teóricos da conspiração poderão cantar vitória. Mas para mim, o mais fascinante deste verão foi mesmo a quantidade de reviravoltas. Súbito, sem aviso, a malta antissistema virou Deep State. Os jornalistas deram corda aos pensamentos mais conspiratórios. Os influencers e podcasters do MAGA clamaram por ceticismo e confiança institucional. Os teóricos da conspiração duvidaram das suas próprias paranoias. E quem nunca quis teorizar sobre conspirações deu por si autorizado a sonhar em voz alta. O mundo ficou do avesso. E, entretanto, o colosso Donald Trump pareceu ter encontrado um inimigo à altura. A única força capaz de produzir moça no culto de personalidade que gerou à sua volta as teorias da conspiração que ele próprio ajudou a propagar. E para um Alex Jones, uma Marjorie Taylor Greene e tantos outros, o seu pensamento conspiratório parece ser mais importante do que a fidelidade a qualquer ideologia ou grande líder. Ou dito de outra maneira, quando as teorias da conspiração correm à solta, nem aqueles que as soltaram as conseguem parar. O Teorias da Conspiração volta dentro de 15 dias, esperemos que com um tema mais ligeiro. Até à próxima. Como sempre, podem aprofundar os temas tratados e consultar algumas das fontes, documentos, websites e vídeos citados neste podcast nos links úteis na descrição do episódio.
Por favor, considerem apoiar este podcast em patreon.com/bruapodcasts, onde poderão encontrar conteúdos exclusivos e comunicar diretamente comigo e com outros ouvintes. E se gostaram deste podcast, deem-nos uma classificação de 5 estrelas no iTunes e no Spotify para nos ajudar a chegar a mais ouvintes. Acompanhem-nos também no YouTube e em todas as plataformas de podcasts e, claro, partilhem com familiares e amigos. Até à próxima.